Olá, pessoal. Eu sou o Jackson e você está no Mapa do Capital. Hoje vamos simular alguns investimentos no Tesouro Direto. Então, abram sua página de navegador, coloquem aí Tesouro Direto, site oficial do Tesouro Direto, ou pode digitar aí www.tesourodireto.com.br. Vocês vão ser direcionados para esta página aqui, onde vocês podem fazer as simulações de vocês. Aí a gente pode vir aqui em cima, simular. Aqui, simular investimento. A gente pode vir por aqui, simular tesouro pré-fixado, IPCA mais 2029, Tesouro Selic. Hoje, o que está mais compensando é o Tesouro IPCA. Mas vamos ver todos, não só o 2029. Ver todos os títulos. Aqui a gente tem um tiquezinho de dúvida. Você clica nele. Este título vence no ano, no caso desse daqui de maio de 2029. Se você ticar nos outros, vai ser o ano dos outros, maio de 2035. O resto do texto é parecido para todos. Indicado para aqueles que querem realizar investimentos de longo prazo, títulos pós-fixado, uma vez que parte do seu rendimento acompanha a variação da taxa de inflação IPCA, aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois seu rendimento é composto por uma taxa de juros mais a variação da inflação IPCA. É mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento do investimento, pois não paga juros semestrais em caso de resgate para o Tesouro Nacional garante sua recompensa pelo seu valor de mercado. O que está dizendo aqui? Que você vai receber o IPCA mais os juros que foi prometido, se você for até o vencimento. Se você desistir antes, se você precisar resgatar o dinheiro antes, vai ser o preço de mercado, ou seja, o quanto esse tesouro vai estar sendo negociado na época em que você resolver resgatar. O que significa IPCA mais 7,17, IPCA mais 6,94, tralalá. O IPCA, ele é a inflação, ou seja, o quanto as coisas estão variando ao longo dos anos, no nosso caso aqui sempre para cima, né? Então, é uma estatística elaborada pelo IBGE, que significa Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Então, é a inflação. Então, todos os anos você vai ter uma inflação, que vai ser ali nomeada, mais 7,17. Então, vai ter fixo já um juros de 7,17 todo ano, mais a inflação do ano. Então, nunca vai ser negativo. Vamos supor que por um milagre, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, a gente teve uma inflação negativa, uma deflação de 1. Então você ainda vai estar positivo, porque você tem 7,17 de juros mais a inflação. Mas isso nunca aconteceu no nosso país. Já aconteceu no Japão, em outro lugar. No Brasil a gente sempre tem uma inflação alta. Sempre temos inflação. Esperamos que talvez mude, mas não é o caso daqui. Então sempre vai ser o quanto as coisas ficaram caras mais 7,17. Então você vai ter duas porcentagens que uma varia de ano para ano
Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mais uma fixa de 7,17. Beleza. Entendemos aí o que é o IPCA mais 7,17. Vamos fazer aqui as nossas simulações para ver o que compensa de acordo com a nossa realidade. Vamos fazer a primeira simulação. Quanto quero investir hoje, quanto quero resgatar no futuro. A gente vai por quanto eu quero investir. Não vamos nos preocupar com o valor que a gente quer receber. Vamos entender que a gente tem um dinheirinho agora, a gente tem tanto para resgatar por mês e nós vamos até o final. Somos todos investidores raiz. Vamos lá e vamos colocar um valor que a gente aguenta para ir até 2029. A gente quer o melhor que esse negócio pode dar. Então, bora lá. Quanto eu quero investir hoje? Vamos começar com milão. Então, eu tenho R$ 1.000. E, pela minha realidade, só dá para pôr 100 todo mês, até 2029. Beleza. Então, a data de resgate, 15 de maio de 2029. Coloquei 1.000. Durante os outros 53 meses, eu sempre fui lá, religiosamente, coloquei meu 100. Depois de todo esse período, eu fiz um investimento de R$ 6.300, que rendeu 8.328. Mas atenção, tem o leão, que é a parte dele, e tem a B3, que também tem a partezinha dela. Então, meu valor de resgate no vencimento vai ser R$ 7.972,04. Então é esse o meu dinheiro prometido depois do vencimento. Agora vamos supor que eu ganhe um pouquinho a mais por mês, então eu aguento colocar R$ 500 por mês, no mesmo período com os mesmos milão. Então agora não é mais 100, é 500. Então no final do período eu vou ter investido 27.500. E o meu líquido vai ser 33.000. Então notem que, graças aos juros compostos, eu vou colocar mais uma coluna aqui para a gente colocar o quanto a gente investiu e o quanto a gente recebeu. Ainda vou pôr mais uma continha ali para falar para a gente qual que é o nosso lucro. Então, o quanto a gente ganhou, menos o quanto a gente investiu. Vamos ver quanto que vai ser o nosso lucro. Deixa eu colocar lá, eu não lembro mais de cabeça, o de 100. Beleza, ficou bacana aqui. A gente já viu que se a gente aportar 100 ou 500 com o mesmo valor de entrada, a gente tem uma diferença aqui de mais de R$ 5.000 no final do período. De um colocando R$ 100 e o outro colocando 500. E se eu fizer a mesma coisa, só que agora em vez de eu colocar 1.000, eu vou colocar 10 na entrada. Eu tinha o dinheirinho guardado e eu resolvi colocar ele no Tesouro IPCA 2029. Então eu vou ter colocado 15.300, que vão ser os meus 5.300, mais meus 10.000. Então esse é o valor que eu apliquei no final do período. E aqui está a mágica, senhoras e senhores. Por se tratar de juros compostos, o meu resgate agora ficou quase se eu tivesse depositado 500 por mês.
no mesmo período. Só que eu só depositei 100. O que foi fez a diferença foram aqueles 10 da entrada. E se eu colocar os 500, então? Vamos ver o que que acontece. Então agora eu estou com meus 10 mil e eu aguento 500. Então eu vou ter colocado 36.500. E eu vou tirar 47.300. Então agora foram 10 mil reais de lucro contra 6 mil. Só porque eu coloquei 10 mil na entrada. Então eu entrei com 10.500 por mês. Agora esse daqui, vamos supor que eu vendi um terreno e eu tinha 100 mil sobrando aí. Daí é só pra gente ver. Ninguém tem 100 mil sobrando, né? Mas vamos ver o que acontece. Fiquei curioso. Então, eu coloquei meus 100 mil, mais meus 53 aportes de 100, 100 mil, 25.300. Foi meu líquido. Aí, esse aqui vai ser o meu resgate. Como a minha entrada foi grande, e os juros compostos é o quanto dinheiro ficou lá rendendo por ele mesmo ao longo do tempo, então foram 50 mil de lucro líquido que eu tive, tirando o meu aporte. Então foram 156 mil, 50 mil. E se eu tinha quinhentão para pôr todo mês, será que vai fazer diferença? Vamos ver. Então agora eu investi 126 e eu tirei 182. Então parecia que aqueles 500 reais não eram nada. Eles deram uma diferença aí de 5 mil reais. Ou seja, o quem pesou mesmo foram os 100 mil. Isso é irrefutável. Mas é mais de 50 mil de lucro. Isso no IPCA 2029. Vencimento mais curto que a gente vai ter. E se a gente conseguisse deixar um tempinho a mais? Aí 2035, uma década. Tenho 20 e poucos anos, vou resgatar só nos 30 e poucos anos. Eu aguento esperar. Então vamos fazer essa simulação. Vamos começar com os meio milão, 100 a 1 por mês. Então a gente tem aqui 13.500 investido. Ou seja, como a gente ficou mais 5 anos, então a gente investiu praticamente o dobro lá de 2029, certo? E a gente resgatou aqui 23.049. Ou seja, é mais que o triplo. O triplo? Essa conta tá certa, senhoras e senhores? Tá certa. 9 mil reais. Ou seja, se deixou mais 5 anos. Se fosse uma coisa simples, seria ali, passaria pela cabeça das pobres pessoas pobres. Ah, vai dar uns 3 conto. Deu 9 mil reais por conta do nosso bendito juros compostos. E se eu colocasse quinhentão? Então eu entrei com o mesmo mil que eu tinha. Eu aguento 500 por mês, então eu faço um esforço. E eu vou ter colocado em 10 anos lá 63 mil agora. Loucura. 63 mil. E eu vou resgatar 104 mil líquido. 104 mil líquido.
41 mil, senhoras e senhores, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. É, nem quero mais em 2029, eu aguento. Vamos lá. E se você tem 10 mil? E se você tem 10 mil? E aí você consegue 100 por mês? Você vai ter colocado, no final do período, 22.500. Que é os seus 10 mais 125 parcelas de 100. E você vai resgatar 46 mil. 23 mil aí só por conta daquele aporte de entrada. Então, o aporte de entrada, se vocês conseguirem, não é todo mundo que tem. Ele tem um valorzinho mínimo ali. Ele pesa bastante. E se for 10 mil? Ah, vendi lá meu carrinho de pastel. Coloquei 22.500. Eu errei, né? Você já foi 500, 500, 500. 10.500. Coloquei meus 72.500. Não é pouco dinheiro, não. Mas foi de quentinho, quentinho. 128. 55 mil ali de lucro. Você vai resgatar 128, mas de 128 a 72 foi você que colocou. 55 mil é o que eles estão te dando para você ter deixado o dinheiro lá há 10 anos. E se eu tinha 100? Isso aqui só para nós ver, né? Você teria colocado um terreno lá ao longo do tempo. E você resgatou quase 3 terrenos. Tá certo que o terreno vai subir também, né? Olha só, 164 mil. E se eu fiz isso com 500 conto por mês? 100 entregado na mesa, 162. Resgatei. Eita, pega! 359 mil reais. Quase 200 mil de lucro, senhoras e senhores. Mas aí você tem que ter tido colocado 100, né? Mesmo assim, vamos supor que a gente pegou o menorzinho lá. 9 mil para você deixar o seu dinheiro guardado. Não tá ruim, não. Se você deixar ele parado, ele some. Projeto de aposentadoria 2045. Bora lá. Notem que, conforme a gente muda, a taxa aqui ela é menor. Aí dá a impressão de que o mais vantajoso é o 2029. Mas a gente está falando de juros compostos. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro rendendo, por mais que essa taxa aqui seja 6,78, como vai ficar um período maior, de 20 anos, ela vai render mais. Mais quanto? Vamos ver. 100. Então colocamos milão, 100 por mês, por 245 meses. E aí a gente investiu 25.500. Tirou nada mais, nada menos que 76 mil. Tivemos um lucro aí de mais de 50 mil reais. Com 100 por mês. Mas aí se eu colocar quinhentão por mês, eu vou ter investido 123 mil no final do período. Já é mais do que os outros. Eu vou resgatar 350 com 500 reais, amigos. 500 reais.
E se eu colocasse 10 mil? 10 mil às vezes dá, né? Tipo, vamos ver se compensa. Faz sentido. E só 100 por mês. Tinha 10 mil moscando, mais 100 por mês. Coloquei lá, depois de 245 meses, R$ 34.500. Resgatei 134. Então, nada mais, nada menos, meus colegas, que o Tesouro me devolveu, depois de eu colocar R$ 100 todo mês, 100 mil. 99.519,73. Quase 100 mil. Se eu colocasse quinhentão, então eu coloquei meus 10 mil, mais quinhentão por mês. E quinhentão, muita gente consegue. 132, fiz uma renda extra, me apertei. 132.500. E a ignorância. O cara me devolveu 412. Vamos dar uma parada aqui só para mostrar para vocês quanto que o leão come. Bendito. Fica um comentário aí para vocês escreverem embaixo aí. O governo faz com a gente. Com suas palavras. Tem palavras de baixo calão. E vamos lá para nossa viagem lá dos 100 mil. Que não dá, mas nós sonhamos. Vende um rim. 100 mil. Pá. 100 por mês. Coloca 100 mil, depois só 100 por mês também, ó. Santo. Quem tem 100 mil coloca mais, né? Mas não é nosso caso mesmo, então só vamos ver o que acontece. Colocou 124 no final do período e o abençoado resgatou só 713. Meio milhão. E aí eu coloco 100 mil mais quinhentão. Vai ter que colocar 222. E vai chegar no 1 milhão. Só que o governo pega os cento e poucos mil dele, então fica só 900 e pouco. E aí, dá para aposentar? Dá para tirar umas férias, né? 779 de lucro. Então, pessoal, eu espero que essa brincadeirinha nossa aqui tenha ajudado vocês a entender como é que funciona o tesouro. Eu não testei os outros, porque esses daqui hoje são os que estão mais rentáveis, né? A gente tem aqui, ó, IPCA 2030, 6,85. Então a gente tem aqui um 2029, 7,14. Mas dá para fazer a simulação. Aqui a gente tem os valores mínimos que a gente pode colocar. Só que vocês entenderam que como é juros compostos e quanto mais você pôr no prazo mais esticado, então, ou seja, quanto mais você colocar lá no começo, mais esse capital vai render. Ou seja, se eu inverter isso aí, vamos supor, eu coloquei 100, 100 e vou colocar 1.000 na última parcela. O juros compostos não vai ativar do mesmo jeito que a gente fez. Então, se a gente conseguir dar uma entrada legal e umas parcelas que cabem dentro do nosso bolso, fica bacana. Isso não é uma indicação de investimento, não estou falando para vocês comprarem esse ou aquele outro tesouro. Foi só mais uma simulação para a gente ver aí o comportamento de cada tipo de aplicação. Depois podem entrar no site aí, não precisa fazer login para a gente entrar no simulador, e podem fazer suas próprias comparações com outros tipos de tesouro e ver qual se encaixa melhor no perfil com o tempo, ou se você for da renda fixa. Se não, só ver os outros vídeos lá que tem renda variável. É isso, pessoal. Valeu por quem ficou até aqui. Curte o canal, segue a gente, indica para aquele amigo que tem dúvidas sobre o tesouro. E é isso. Falou.